Olá, meu nome é Victor Wagner e hoje eu vou resolver o exercício 24 do capítulo 15, que é o capítulo de oscilações do Halliday. Vamos ler o enunciado então. Na figura abaixo, duas molas são ligadas entre si e há um bloco de massa 0,245 kg que oscila em um piso sem atrito. As duas molas possuem uma constante elástica K, que é igual a 6.430 Nm. Qual é a frequência das oscilações? Bom, em se tratando de frequência, a gente tem algumas saídas aqui pra gente. Como o exercício não deu nenhum período, a gente pode assumir que a fórmula utilizada seria da frequência angular. Então, vamos começar por ela aqui. A gente sabe que a frequência angular vai ser igual à velocidade angular dividido por 2π. Bom, em sequência disso, a gente vai ter que lembrar a fórmula da velocidade angular. Então, vamos resgatar ela aqui rapidamente. Ela seria, então, a raiz de k, que é a constante da mola, dividido pela massa do bloco. Ok. Fazendo, então, a substituição, a gente teria isto daqui. Raiz de k sobre m dividido por 2π. Bom, se esse exercício do Halliday fosse de uma bolinha, provavelmente a gente teria que substituir os valores que o enunciado já nos deu e a gente acharia facilmente o valor da frequência. Mas como é um exercício de dificuldade 3, a gente sabe que não é somente isso. Bom, olhando para a imagem, a gente percebe que há duas molas e elas estão em série. Então isso já difere dos exercícios que normalmente são cobrados, que seria somente com uma mola, né? Então a gente tem que saber que tem algo diferente aqui, não, a gente não pode simplesmente substituir o K e assumir isso, e enfim, porque daí a gente vai chegar numa resposta errada. Bom, então vamos lá, vou desenhar aqui o diagrama de forças, de basicamente o que está acontecendo aqui nesse exercício. A gente tem a mola 1, a mola 2, e aqui a gente vai ter uma força. Tá. Vou colocar aqui K1 e K2. Bom, a gente tem que concordar aqui que a força dessa mola, seja ela de compressão ou de distensão, ou dessas molas, né? Ela vai ser a mesma para cada uma delas, né? O exercício mesmo implica que K é igual a K, né? Então as constantes elásticas das molas são iguais. Então a gente pode assumir que as forças aplicadas em cada uma delas também são as mesmas. Com isso, a gente pode já tirar uma fórmula aqui que vamos utilizar mais para frente, né? Então seria só uma simples relação, né? Que a força seria F1 que é igual a F2. Então, vamos assim só anotar essa fórmula aqui. Bom, se a gente assumir isso, a gente também tem que concordar que o deslocamento total dessa mola vai ser o quê? Basicamente, esse deslocamento total, ele tem que ser, vou colocar aqui como xt, ele vai ter que ser a soma dos deslocamentos das molas, né? No caso das duas. Então, x1 mais x2 vai ter que ser igual ao deslocamento total, xt. Então, aqui estaria uma segunda relação. Bom, aqui, para a gente fechar, a gente vai ter que lembrar um pouquinho da lei de Hooke, né, que foi passada provavelmente no ensino médio para a gente, que é aquela relação básica que seria que a força, e aqui eu já vou chamar de força 1, vai ser igual a K1, da mola 1, e x1, que é da mola 1 também. E, consequentemente, a gente vai ter a fórmula similar para a segunda mola, certo? Essa aqui seria, então, a nossa fórmula de número 3, a segunda, ou perdão, a terceira relação. Bom, então dessa equação 3, perdão, da equação 2, que é essa aqui das forças, ou melhor, do deslocamento, o que a gente pode assumir? A gente pode assumir o seguinte: o deslocamento vai ser a soma dos deslocamentos, certo? Como está ali na fórmula. Isso a gente pode representar, evidenciar melhor na fórmula 3. Então a gente vai fazer um tipo de substituição da fórmula 2 na fórmula 3. Bom, o que a gente vai ter aqui de resultante? A gente pode escrever dessa maneira, que o deslocamento vai ser igual a x da força dividido por k. Isso aqui é a mesma coisa de que x1 mais x2, e aí a gente vai separar novamente, F1 sobre K1 mais F2 sobre K2. Ok, se a gente voltar lá na primeira relação que a gente obteve, a gente chegou à conclusão que a força ela é a mesma, né, na mola inteira. Então, seja na mola 1, seja na mola 2, ela vai ser a mesma. Bom, então, se ela é a mesma, a gente pode simplesmente cortar aqui os numeradores e a gente vai chegar numa relação que seria basicamente a seguinte. 1 sobre k vai ser igual a 1 sobre k1
mais 1 sobre K2. Ok, estamos quase lá. Bom, aqui seria então a nossa fórmula 4. Só que aqui a gente pode voltar para o exercício e ver que a constante elástica da mola é igual, né? Então, tanto na primeira quanto na segunda mola, o K é igual. Portanto, a gente pode achar uma fórmula reduzida, né? Então, uma fórmula geral aqui, que seria a seguinte. Esse K aqui eu vou chamar de K efetivo. Esqueci de anotar aqui antes, só para não confundir. Então, 1 sobre esse K efetivo, ou K resultante, entre aspas, seria basicamente então a soma aqui, né, desse 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Então, a gente teria que são os mesmos, né? O K1 e o K2. Então, seria 1 sobre K. Rearranjando a fórmula, a gente pode obter o seguinte. Esse K efetivo vai ser igual ao K, que é o que a gente precisa substituir lá na fórmula, sobre 2. Certo? Então, aqui a gente tem a nossa relação aqui, finalmente, dos Ks. Bom, com isso a gente vai voltar na fórmula original, né? Então, lá para cima, para a gente somente fazer as substituições, né? Já que a relação já foi encontrada. Bom, fazendo então aqui as substituições para encontrar aquele F, né, que seria a frequência angular, a gente pode obter o seguinte. Esse K vai ser então dividido por 2m, certo? Dividido ainda por 2π. Fazendo então as substituições dos valores, a gente tem aqui que K que é 6.430 Nm, dividido por 2, que multiplica a massa, que já está aí no sistema internacional, então 0,245 kg. Isso aqui tudo dividido por 2π. Bom, eu já fiz essa conta previamente, mas eu posso assegurar para vocês que ela vai dar aproximadamente um valor de mais ou menos 18,2 Hz. Então, aí a gente chegou no nosso valor de frequência aí que o exercício pediu. Bom, esse é um exercício que a princípio parece ser simples, mas devido a essa outra relação dessas molas seriadas, a gente precisou então desenvolver e chegar numa relação de K para que a gente pudesse então substituir os valores, né, na fórmula inicial, que seria da frequência angular. Bom, basicamente seria isso. Muito obrigado.